Boa noite. Boa noite, tudo bem, minha irmã? Tudo bem, Salve Maria, tudo bem, graças a Deus. E você? Coisa boa. Seu sogro? Bem. Tá bem, graças a Deus. Ah, que bom, feliz. Então vamos lá? Vamos rezar para a gente poder dar início, tá? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então nós estamos nesse nosso grande retiro, né? Retiro de formações, retiro espiritual, seguindo lá o nosso cronograma de exercícios espirituais. Então nós estamos avançando, tá? E é importante nós termos esse olhar de avanço mesmo. Avanço nas leituras, quando começamos, avanço nas formações, quando começamos, avanço nos exercícios espirituais, a partir do momento que começamos, porque esse olhar de avanço, São Luís vai nos instigando a ter, né? Eu mencionei desde a nossa primeira aula, que quando nós olhamos para os assuntos dos capítulos, é São Luís nos fazendo sempre olhar algo além, algo futuro. Então, e mais uma vez eu insisto nisso, tá? Hoje nós trataremos do capítulo 5º e 6º. Então, nossa visão não pode, ou pelo menos não poderia ser, mais a mesma visão lá da nossa primeira aula, quando nós abrimos o tratado pela primeira vez, o nosso olhar já tem que estar diferente. Diferente em que sentido? No sentido de que eu entendo de uma vez por todas que a devoção, a verdadeira devoção, é algo muito profundo e algo muito sério. E ter esse olhar além, ter esse olhar para frente, nos faz entender isso. Nós estamos buscando aqui não é algo comum, é incomum isso aqui. Se trata de uma devoção sobrenatural. Se trata de uma devoção a ponto de dar a vida, sim. Tá? Na formação passada, nós falamos do capítulo 4. Para quem esteve presente, né? Ou para quem conseguiu ouvir depois também,
nós falamos que o capítulo 4 ele é a essência do tratado. Então, são 8 capítulos. O capítulo 4, mesmo sendo o mais curtinho, ele é considerado ali a essência de todo o livro, de todo o tratado. Porque é justamente ali no capítulo 4 que nós vamos entender aquilo que é o totus tus. Essa expressão todo teu Maria, está muito bem esclarecido ali no capítulo 4, porque o que é o totus tus? O que significa o todo teu, dar-se por inteiro? Significa dar o meu corpo, a minha alma, com seus sentidos, os meus membros, os meus méritos, aquilo que eu tenho, aquilo que eu possa vir a ter, aquilo que eu já tive um dia. Então, de uma forma breve, nós meditamos isso no encontro passado, na aula passada. A devoção que nós estamos nos propondo, nós vamos nos lançar por inteiro nas mãos da Santíssima Virgem Maria. E isso não é uma teoria, ou pelo menos não deveria ser. Não é algo abstrato. Não, isso é algo real. A minha vida pertence, a partir de agora, à Santíssima Virgem Maria. Eu passo a viver uma pertença em comum. Repito, ao menos deveria ser assim. Tá bom? E também no capítulo 4, antes dele pular para o capítulo 5, ele termina dizendo assim, né? É necessário vermos agora, isso está lá no parágrafo 1, 3, 4. É necessário vermos agora, o mais brevemente possível, os motivos que nos devem tornar recomendável esta devoção, os maravilhosos efeitos que produz nas almas fiéis e suas práticas. Então, veja, ele terminou o capítulo 4, falando dessa essência que é a consagração, e ele já está dizendo que no capítulo 5 agora ele vai tratar de assuntos aonde torna possível para o nosso entendimento a recomendação dessa devoção, como sendo ela algo maravilhoso, algo que produz maravilhosos efeitos nas almas de quem é fiel. Não me recordo se na primeira ou na segunda aula, mas eu fiz menção sobre isso aqui também. Por várias vezes, São Luís vai nos falando dos benefícios, dos efeitos maravilhosos que essa devoção nos cabe, mas, vírgula, se for fiel, tá? Então, de nada adianta o livro que eu li, de nada adianta os exercícios que eu estou fazendo, de nada adianta as formações que eu estou me disciplinando a participar aqui, sempre que tem, se eu não colocar nada disso em prática. Então, de nada vale, tá? Porque o ser fiel aqui é ser fiel na prática, né? Colocando tudo aquilo que estamos partilhando, meditando e absorvendo em prática. Dito isso, vamos para o capítulo 5. Motivos que nos devem fazer abraçar esta devoção. É o título, tá? Motivos que nos devem fazer abraçar essa devoção. Primeiro motivo, parágrafo 135. Primeiro motivo que nos mostra a excelência desta consagração de si mesmo a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Na terra não se pode conceber o ofício mais elevado que o serviço de Deus. E o menor dos servos de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores do mundo, se estes não se servem a Deus. Então, quais não serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servo de Deus, que se dedique inteiramente ao seu serviço, sem reservas, tanto quanto possível? Tal é o fiel e amoroso escravo de Jesus por Maria, que entregou-se todo ao serviço deste Rei dos Reis, pelas mãos da sua Santa Mãe, e nada reservou para si. Todo o ouro da terra e as belezas do céu são insuficientes para o pagar. Então, olha que interessante, São Luís está dizendo assim, e esse é um grande motivo, tá? Que nos vai fazer abraçar essa devoção. Porque a devoção mariana, ela nos coloca a serviço da igreja, a serviço do irmão e, obviamente, a serviço de Deus. Então, ser devoto, não existe um devoto de Nossa Senhora que não tenha um espírito de servir. Não tem como isso, tá? Isso é natural da devoção mariana. Um verdadeiro devoto, um profundo devoto da Virgem Maria, ele carrega em si
esse espírito de servir, de estar ao serviço da igreja, ao serviço da minha casa, ao serviço dos meus irmãos, ao serviço do meu pároco, ao serviço a Deus. Então, o servir faz muito parte desta alma, tá? Esse ofício, esse trabalho para Deus, São Luís está dizendo que nós somos muito mais ricos, nós somos muito mais nobres do que os imperadores ou aqueles que possuem tantas riquezas, mas não colocam essas tuas riquezas ao serviço de Deus. Nós somos mais ricos do que eles, tá? É isso que São Luís está querendo dizer aqui. Porque nós buscamos neste nosso serviço, claro, pelas mãos da Santíssima Virgem Maria, honrar a Deus e sem reservas. Nós temos na Santíssima Virgem Maria um grande exemplo disso, de que que eu sirvo a Deus e esse espírito de servidão está impregnado em mim. A Santíssima Virgem Maria é um grande exemplo para nós. Quando nós nos lembramos que o anjo aparece para ela, traz a ela aquela grande mensagem de que ela será a mãe do Filho de Deus. Quando o anjo se afasta da Virgem Maria, o que nós lemos ali na Sagrada Escritura? Olha que interessante. O anjo tinha dito para Nossa Senhora muitas coisas. Imagina, olha que mensagem tremenda. O anjo virá sobre ti, te envolverá, a luz do Altíssimo estará sobre ti. Mas ele também disse naquele diálogo uma coisa que não passou despercebida à Virgem Maria. O anjo também disse: a tua prima, que já é de idade, ela também está grávida. Ela também dará à luz. Isso não passou despercebido para a Virgem Maria. Então, quando o anjo se afasta dela, o que ela lembra? A minha prima está grávida, precisa de ajuda. E a Sagrada Escritura diz que ela foi às pressas prestar serviço à sua prima, alguém que precisava, tá? Então é interessante isso aqui, é São Luís nos fazendo entender que a devoção mariana dá, sim, um grande sentido para o nosso servir a Deus. Nós vamos entendendo que servir a Deus é para nós a nossa maior riqueza. Estar à disposição de Deus é a nossa maior riqueza. Se existe um lugar alto onde nós podemos chegar, é a servidão ao reino de Deus. É o servir a Deus, né? Somos muito mais ricos do que imperadores. Temos muito mais riquezas do que imperadores. Imperadores esses que não se colocam a serviço de Deus, né? Existe aquele episódio muito conhecido, né? De Madre Teresa, Santa Madre Teresa. Ela estava ali cuidando de um leproso, uma enfermidade ali muito feia, muito violenta aos olhos. Passou alguém então e viu que ela estava ali limpando aquela ferida, cuidando mesmo daquela doença, daquela enfermidade, né? Aquela pessoa então ficou chocada e disse assim: eu não faria isso aí por qualquer dinheiro nesse mundo. Santa Madre Teresa disse: eu também não faria. Por dinheiro eu não faria. Essa é a nossa maior riqueza, né? É fazer o que fazemos única e exclusivamente para servir a Deus. Repito, a devoção mariana nos traz isso, tá bom? Então, se eu não tenho esse espírito de servidão, de estar a serviço, eu preciso suplicar a intercessão da Virgem Maria. Ela mesmo que diz: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Inteiramente à disposição de Deus. Tá? Então, aqui São Luís está dizendo que o primeiro grande motivo que nos faz abraçar esta devoção é porque nós vamos entendendo também que o nosso servir a Deus, afinal de contas é para isso que nós estamos neste mundo, o nosso servir a Deus, ele precisa ter um olhar de Nossa Senhora. Daí, então, fica melhor o nosso servir também, né? E eu faço questão aqui de mencionar o nosso servir em casa também. Às vezes ficamos muito presos nesse olhar de servir na paróquia, de servir no grupo. O servir em casa também.
Então, por mais trabalho que eu tenha em casa, por mais serviço que eu tenha em casa, eu vou suplicar a intercessão da Virgem Maria e vou entender. Eu preciso socorrer aqui. Eu preciso ajudar aqui. Preciso estar à disposição disso aqui. É no cuidado com os filhos, é no zelo com os filhos, é naquilo que tenho que providenciar, é naquilo que tenho que zelar, é naquilo que tenho que prover. Do que é que está precisando? Como posso servir aqui? É a Virgem Maria quem vai nos dispor a isso, tá bom? Parágrafo 139. Segundo motivo. Segundo motivo que nos mostra ser justo em si mesmo e vantajoso para o cristão, o consagrar-se inteiramente a Maria Santíssima, com esta prática, com o fim de ser consagrado mais perfeitamente a Jesus Cristo. Então, esse é um grande outro motivo. Por que nós queremos tanto a devoção mariana? Porque nós queremos Deus. Porque nós queremos Cristo. Então, nada mais justo nos unir à Virgem Maria, uma vez que ela é quem se uniu tão perfeitamente a Cristo. Nos unindo a ela, nos uniremos a Cristo. Então, olha que motivo mais do que o suficiente para nos fazer abraçar esta devoção. Nos mostra ser justo em si mesmo e vantajoso para o cristão, o consagrar-se inteiramente a Maria Santíssima, com esta prática, com o fim de ser consagrado mais perfeitamente a Jesus Cristo. Houve um papa, não me recordo qual, que dizia, né? Se quereis ser um bom cristão, seja um bom mariano. Então, olha que interessante. Quando nós queremos a Virgem Maria, nós estamos querendo é Deus. É Deus. Quantas e quantas vezes o Padre Paulo Ricardo vai dizer, né, que uma devoção que não é uma devoção mariana, que não é cristocêntrica, que não tem Cristo como centro, é uma devoção falsa. Imagina qual o maior desejo da Virgem Maria? Te levar a Deus, te unir a Deus, te levar à união com Deus. É o chamado fim último, né? Nós falamos disso também em uma das nossas últimas formações, não me recordo qual. É o nosso fim último. Ela quer nos ajudar a cumprir esse fim último, que é chegar a Deus, voltar para Deus. Mais do que suficiente esse motivo. Pensar assim é dizer, eu não posso viver sem a devoção mariana. Alguém que diz que não faz questão da devoção mariana é alguém que diz que não faz questão da união com Deus. É a mesma coisa, tá? Este bom mestre não recusou encerrar-se no seio da Santíssima Virgem, como um cativo e escravo de amor, nem ser-lhe submisso e obedecer-lhe durante 30 anos. Eu não me recordo se foi aqui que eu fiz esse comentário, né? Se eu já fiz, peço perdão, mas gostaria de trazer aqui de novo. Agora uma visão minha, tá? Eu acho fantástico isso aqui. É o ponto na vida de Nossa Senhora que mais me chama a atenção. Se nós pararmos para pensar o fato de que nosso Senhor Jesus Cristo teve uma vida pública que durou 3 anos, certo? Mas a sua vida escondida com Nossa Senhora foram 30 anos. Então, veja, estamos falando de um Deus que se mostrou ao mundo de uma forma grandiosa, com todos os seus poderes, os seus milagres, mostrou toda a sua autoridade por 3 anos. Isso é algo fantástico? Claro que sim. Mas pensar o porquê que ele desejou passar 30 anos com a Virgem Maria é mais fantástico ainda. Um Deus que quis ser cativo. Um Deus que quis depender da Virgem Maria. Um Deus que quis ser gerado, não criado, como nós rezamos, quis ser gerado no seio da Virgem Maria. Quis aprender a falar, quis aprender a andar, quis depender dela. Essa sim é uma dependência total.
Então, nosso Senhor foi o primeiro a viver o totus tus. O todo teu, Maria, quem viveu primeiro foi nosso Senhor Jesus Cristo. 30 anos ao lado de Nossa Senhora. 30 anos. Então, veja bem, repito, ninguém conheceu melhor a Cristo do que a Virgem Maria. E por isso a devoção mariana nos leva a Deus. Nos leva à vida com Deus, tá? E aqui repito que o espírito humano se perde ao refletir seriamente sobre esta maneira de proceder da sabedoria encarnada. Realmente aqui a nossa sabedoria humana não compreende. Como pode um Deus querer ficar 30 anos com uma criatura dele? Ele a criou. Sendo criada por ele, ele sabia muito bem quem era ela. Por ele saber quem era ela, ele vai dizer: contigo eu passarei 30 anos, com o mundo apenas 3. É fantástico isso aqui, tá? Quem somos nós para não fazer questão da presença da Virgem Maria? Ó, como glorifica altamente a Deus quem se submete a Maria, seguindo o exemplo de Jesus. Ele termina o parágrafo, essa estrofe, né? Dizendo isso. Ó, como glorifica altamente a Deus quem se submete a Maria, seguindo o exemplo de Jesus. Então, aquele papo de que, vocês estão seguindo a Virgem Maria, vocês dão muita moral para Maria, vocês falam demais de Maria, vocês são exagerados demais. Desculpa, o primeiro nos deu o exemplo de como ser, então nós estamos apenas seguindo. Então, se nós estamos exagerando, é porque ele exagerou também, né? Imagina? 30 para 3 é uma diferença muito grande, né? Então, se tem alguém que exagerou aqui, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Parágrafo 144, terceiro motivo. A Santíssima Virgem, que é uma mãe toda doçura e misericórdia, nunca se deixa vencer em amor e liberdade. Por isso, quando vê que alguém se lhe dá totalmente para honrar e servir, despojando-se do que tem de mais querido para amar, dá-se também inteiramente e de uma maneira inefável a quem tudo lhe deu. Olha que interessante, né? É nós pensarmos assim: eu amo a Virgem Maria, eu quero dar a minha vida para a Virgem Maria, eu não quero medir esforços para ser todo de Maria. Ao passo que nós tomamos essa decisão, a Virgem Maria faz a mesma coisa na nossa direção. Então é assim: eu estou indo até a Virgem Maria. Ao mesmo tempo, ela está vindo atrás de mim. Quanto mais eu me dou a ela, mais ela se dá a mim. Quanto mais eu me aproximo dela, mais ela se aproxima de mim. Por isso, quando vê que alguém se lhe dá totalmente para honrar e servir, despojando-se do que tem de mais querido para amar, dá-se também inteiramente e de uma maneira inefável a quem tudo lhe deu. Teve um santo, não me recordo qual, que disse que uma vez ele estava rezando, né? Muito apaixonado por Nossa Senhora. Louco por Nossa Senhora. Amava a Virgem Maria assim de uma forma tremenda, né? E diz que uma vez ele estava rezando, me fugiu o nome agora. E ele estava lá rezando, e aí ele dizia, né? Mãezinha, como eu te amo. Mãezinha, eu te amo mais do que qualquer coisa. Mãezinha, eu estou apaixonado por ti. Aí, de repente, ele disse assim: Mãezinha, eu te amo mais do que a senhora me ama. E diz que naquele momento Nossa Senhora deu uma bronca nele, né? Disse: opa, isso não. Você não tem ideia o quanto eu te amo. Repito, quanto mais nós nos damos a ela, mais ela se dá a nós, tá? Lá no capítulo 4, quando nós falamos dos méritos, de que um consagrado ele vai dar tudo para Nossa Senhora, lembra? Inclusive os nossos méritos. O que são os nossos méritos? Aquilo que será usado a nosso favor no nosso julgamento, tá? Para decidir o nosso fim último.
ali nós falamos um pouco disso também. Já ali São Luís fazia menção disso aqui. Porque quando eu penso assim, se os meus méritos agora são da Virgem Maria, quer dizer que eu não os tenho mais a meu favor no dia do meu julgamento? Isso é um pensamento irracional. Isso é um pensamento sem lógica. Porque isso, dizer assim, significaria dizer que eu dou toda a minha vida para a Virgem Maria e no momento onde eu mais precisar da vossa intercessão, eu vou ficar desamparado? Isso não procede. É irracional, vai dizer São Luís. Por que que é irracional? Ele está justificando isso aqui agora. Porque o pensamento é o contrário. É eu que me dou a ela e ela que se dá a mim, por inteiro. Logo, também, se a minha entrega é uma entrega mínima, é uma entrega de faz de contas, sinto muito. O agir de Nossa Senhora também será um agir mínimo. Não porque ela deseja, mas porque é o que você está dando de abertura, né? Para ela. Então, veja bem, ela vai ao teu encontro e ela anseia por isso. Filho, dai-me o teu coração, vai dizer a Sagrada Escritura. Essas são as palavras de Nossa Senhora para nós. Filho, dai-me o teu coração. À medida que o damos, ela se dá a nós, tá? Então, veja, o terceiro motivo é um baita motivo, né? É um grande motivo para nós. Eu quero ressaltar também o parágrafo 147. No parágrafo 147, também aqui falando de um grande motivo que nos faz abraçar essa devoção, é São Luís nos fazendo entender que a Virgem Maria é ela quem purifica todas as nossas ações. Então, tudo aquilo que nós fazemos, Nossa Senhora vem e melhora. Nós fazemos, oferecemos para Deus, damos o nosso serviço a Deus, falamos disso, né? Do nosso servir, servimos a Deus, mas servimos de uma forma muito limitada, porque nós somos limitados. Aí vem então a Santíssima Virgem Maria e purifica essas nossas ações. No 147 ele vai falar sobre isso, né? Maria purifica as nossas boas obras, é o subtítulo lá em cima. 147. Ela as embeleza e adorna com seus méritos e virtudes. Aí aqui agora ele vai contar uma historinha bem bacana, né? Simples, muito singela, mas muito profunda, tá? Eu não vou ler, né? Vou ilustrar aqui, acho que fica melhor. Então, para dizer que Nossa Senhora é quem purifica as nossas boas obras, ele vai então contar uma história de um amigo, de dois amigos, na verdade, um camponês e um rei. Então, logo de cara, nós já imaginamos uma certa distância financeira, social, cotidiana, né? Uma certa distância entre um camponês e um rei, certo? Mas eles são amigos. A história nos diz que eles são amigos. E esse camponês, como é muito amigo desse rei, ele decide dar um presente, então, para o amigo rei, né? Mas como é um camponês, o que que ele tem para dar? A história diz que ele pegou ali uma maçã para dar de presente. Então, ele pega essa maçã e vai dar de presente para o amigo rei. Mas quando ele chega lá para entregar para o rei, o que que acontece? Quem recebe ele é a rainha. Então, ele não tem esse contato diretamente com o rei, né? É a rainha quem o recebe. Quem recebe o camponês. O camponês, então, diz, olha, eu vim aqui trazer esse presente para o meu amigo rei. Tá aqui, uma maçã. A rainha pega aquela maçã, o camponês vai embora. Naquele momento, a rainha percebe que aquela maçã tá uma maçã não muito apresentável para um rei. Ela sabe da amizade, ela recebe o presente, mas ao mesmo tempo ela entende que ela tem um rei ao seu lado e que aquela maçã não está digna de ser apresentada ao rei. Está dando para entender já o motivo aqui da história, né? Algo que não é apresentável ao rei. Então, o que que a rainha faz? Ela tem uma brilhante ideia de pegar aquela maçã, limpar aquela maçã, deixar uma maçã mais apresentável, e diz a história que ela colocou aquela maçã
numa grande, bela bandeja de ouro. Agora sim, ela vai até o rei e diz: olha, meu rei, aqui está a maçã que o seu amigo camponês te trouxe. O rei fica muito feliz com aquele presente, aí agradece. E no seu coração uma grande alegria. Recebeu um presente do seu amigo. Mas percebe nos detalhes da história? Essa maçã que estava agora em uma bandeja de ouro não foi a mesma maçã que chegou nas mãos da rainha. O que chegou nas mãos da rainha foi uma maçã não muito apresentável. Mas ela foi lá e providenciou algo melhor para poder entregar ao rei. Muito claro que essa história quer nos dizer, né? É justamente isso que as nossas ações, é justamente esse processo que as nossas ações sofrem, passam, quando nós entregamos ela nas mãos de Nossa Senhora. Então, nosso serviço, se eu sou catequista, se eu sou ministro, se eu sou cantor, se eu sou professor, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou pregador, o meu serviço, aquilo que eu faço em oferecimento e ofereço a Deus, eu entrego para Nossa Senhora. Ela vai pegar aquilo e vai dizer assim: que bom que você está oferecendo isso ao seu amigo rei. Mas antes de entregar, ela vai melhorar. Porque às vezes esse seu serviço foi feito por um determinado momento de uma forma desleixada. Às vezes não teve tanto cuidado, tanto zelo. Às vezes lá, catequista, no teu encontro de catequese, não se preparou tão bem como deveria. A senhora vai melhorar aquilo ali. Entende? André, então, olha só, você está dizendo que a Virgem Maria passa pano no meu serviço mal feito? Não. Por que que essa rainha da história fez questão de melhorar aquela maçã e colocar em uma bandeja de ouro? Porque ela sabia dessa amizade sincera entre o camponês e o rei. Então, sim, se a Virgem Maria compreende e enxerga a tua amizade com Deus, opa, temos aqui um problema então. É preciso haver uma amizade. É preciso ter um amor por Deus. Porque senão, esquece, a Virgem Maria não vai encobrir o seu desleixo, o seu descaso. Ela não vai enganar Deus para te ajudar. Não. É interessante essa história, né? Um amigo, um camponês que vai ao encontro de um rei, mas quem o recebe é a rainha. Nós estamos querendo encontrar Deus, estar com Deus, mas antes precisamos também nos encontrar com a rainha. Aí sim, o nosso encontro com o rei será um encontro melhor. Ela vai ter ajeitado as coisas ali, né? Ela vai ter providenciado esse belo encontro. Então, muito bonita essa história, muito simples, como eu disse, mas que nos faz entender. A Virgem Maria purifica as nossas ações, purifica as nossas boas obras. Parêntese, não significa dizer que ela passa pano, acoberta os nossos desleixos. Tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, tá bom? Então, veja, ele está trazendo fortes argumentos, fortes motivos que nos vão fazer abraçar esta devoção, tá? Parágrafo 148. Ela apresenta essas boas obras a Jesus Cristo, pois nada reserva para si do que lhe dão, como se fosse fim, mas tudo remete fielmente a Jesus. O que se lhe dá, dá-se necessariamente a Jesus. Se a louvam e glorificam, ela louva e glorifica Jesus. Quando a louvam e bendizem, a Santíssima Virgem canta como outrora, ao ser louvada por Santa Isabel. A minha alma glorifica ao Senhor. Então, assim como nessa história da maçã lá, do camponês e do rei, a rainha não está preocupada em ser elogiada, porque veja bem, ela poderia ter dito assim: meu rei, aqui está essa maçã que o camponês, seu amigo, te trouxe. Mas olha só, essa maçã que ele trouxe estava suja, era uma maçã, nossa, estava muito feia, mas aí eu fui lá e limpei ela, deixei ela bem bonitinha e coloquei numa bandeja de ouro, tá aqui. Ela poderia ter feito isso.
a rainha dessa história. Mas ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada em promover o encontro, a felicidade, a amizade entre esses dois amigos, o camponês e o rei. Assim é, mais ainda, a Santíssima Virgem Maria. Ela não quer nada para ela. Nada. A preocupação dela é nos unir. Nós e Deus. É isso que ela quer. É para isso que ela está. O que se lhe dá, dá-se necessariamente a Jesus. Quando você oferece algo à Virgem Maria, você está oferecendo a Deus. Porque ela vai pegar isso e vai dizer: Senhor, toma. Meu Deus, toma, és teu. Nada ela guarda para ela. Nada. Mais uma vez ele reforçou: ela não é o fim. Pois nada reserva para si do que lhe dão, como se fosse fim. Mas tudo remete fielmente a Jesus. Nada tem Maria como finalidade. Ela é um meio, ela é um caminho, tá? Já que falamos da palavra caminho, no parágrafo 151 seguintes, eu não vou lê-los, né? Mas apenas para dizer que, se você que já passou aqui por essa leitura, você talvez tenha percebido, né? O quanto o São Luís gosta de usar a palavra caminho. Então, ele vai dizer que a Virgem Maria é um caminho fácil, um caminho curto, um caminho perfeito, um caminho seguro. E por que ele vai usar muito essa expressão de caminho? São Luís era alguém que caminhava muito, né? Em outros livros, nós vamos percebendo isso também, o quanto ele gosta de trazer essas comparações com o caminho. Então, quando ele vai se referir a Nossa Senhora, ele vai trazer essas analogias de que ela é um caminho fácil, um caminho seguro, um caminho perfeito, mas sempre nos lembrando, ela é caminho, ela não é destino final, ela não é a parada, não, ela é um caminho, tá? É um caminho. Então, no parágrafo 152, ele apresenta isso como sendo o quinto motivo, que seria o quê? Esse ter a Virgem Maria como caminho. Caminho para quê? Para chegar até Deus, que é o objetivo final, tá? E ele vai do 152 até o parágrafo 167, tá? Porque aí no 168 ele faz um breve resumo do que são esses caminhos, tá bom? Vamos lá para o capítulo 6, então. Desculpa, antes de irmos para o capítulo 6. No parágrafo 180, ainda no capítulo 5º. Se ao ler isto, algum crítico imaginar que falo com exagero e levado por... Perdão, vou ler de novo. Se ao ler isso, algum crítico imaginar que falo com exagero e levado por devoção desmedida, pobre dele. Não me compreende, ou porque é um homem carnal, que não entende as coisas do Espírito, ou porque pertence ao mundo e não pode receber o Espírito Santo, ou porque é orgulhoso e crítico e condena ou despreza tudo que não percebe. Mas as almas que não nasceram do sangue, nem da vontade na carne, nem da vontade do homem, mas de Deus e de Maria, essas compreendem-me e apreciam, e é para elas que eu escrevo. São Luís não está preocupado com aquelas almas que estão dizendo assim, nossa, como São Luís é exagerado, né? Como São Luís está fora da caixinha. Olha lá as coisas que ele está dizendo de Nossa Senhora. Ter Nossa Senhora como caminho mais curto, mais fácil, ter Nossa Senhora como modelo de todas essas virtudes e exemplo a ser seguido, ter a Virgem Maria como alguém aonde nós podemos dar toda a nossa vida. Então, Luís está dizendo que quem não compreende, ou porque é um homem carnal, que não entende as coisas do Espírito, ou porque pertence a esse mundo e não pode receber o Espírito Santo, ou porque é orgulhoso e crítico e condena ou despreza tudo que não percebe. Então, ele não está muito preocupado com essas almas que estão pensando assim, que estão o julgando. Até porque essas almas não vão compreender jamais o que ele está propondo, tá? É importante dizer isso aqui. Não sei quantas pessoas nós somos aqui hoje na aula, quantas pessoas temos no grupo, quantas pessoas
iniciaram essa caminhada querendo se consagrar a Nossa Senhora, ou até mesmo renovar a sua consagração depois de alguns anos. Mas São Luís não está preocupado de falar para alguém que ainda é tão carnal assim. Ele está preocupado e única e exclusivamente em falar para algum coração que esteja aberto e entenda que o que ele está propondo aqui nada mais é do que uma devoção profunda. Devoção esta que o próprio Cristo já viveu. Então, se o acham exagerado, ele não importa. Se o acham herege, ele não está muito importado com isso, não. Porque são pessoas que ainda não compreenderam. E veja bem, ele está já há alguns capítulos trazendo verdades fundamentais, apresentando motivos, e ainda assim essas almas não compreendem. Tudo bem. Para São Luís não tem nenhum problema. Agora, se você é essa alma que está disposta e não é nascida da carne, mas que nasceu do sangue, São Luís vai dizer, essas almas me compreendem e apreciam, e é para elas que eu escrevo. Não são todos, tá? Não são todos. Nós temos consciência disso. Esta não é uma devoção a ser vivida por grandes multidões. Não é. Ah, mas essa formação propõe algo diferente? Não. É uma vida cristã autêntica. Mas como não são todos que vão viver uma vida cristã autêntica, nós também sabemos disso, embora seja uma tristeza, também sabemos que não são todos que viverão essa devoção mariana, mesmo sendo uma grande tristeza, tá? Então, agora sim, vamos para o capítulo 6. Esse capítulo 6, para quem já finalizou a leitura do tratado, ou pelo menos já passou por aqui, né, no capítulo 6, pode perceber que ele trata-se de uma história bíblica, né? Todo ele é baseado de uma história bíblica. Uma história que talvez você já tinha conhecido ou que você passou a conhecer quando teve que ler, né? Porque aqui São Luís nos pede para que nós façamos a leitura dessa história bíblica. E é interessante porque depois da leitura ele traz algumas ponderações, né? Sempre com um olhar muito de devoção, né? Então, olha só, capítulo 6, parágrafo 183. De todas as verdades que acabo de escrever em relação à Santíssima Virgem e a seus filhos e servos, dá-nos o Espírito Santo na Sagrada Escritura uma imagem admirável. A história de Jacó, que recebeu a bênção de seu pai Isaque, devido aos cuidados e diligências de sua mãe Rebeca. Ei-la como narra o Espírito Santo. Gênesis 27. Depois acrescentarei a sua explicação. Então, um breve resumo do que é Gênesis 27. O que aconteceu ali? Ali, então, existem alguns personagens. Rebeca, a mãe, Isaque, o pai, e os filhos, né? Jacó e Esaú. O pai Isaque, já muito debilitado, então ele precisa deixar a herança para um dos seus filhos, né? A herança, no caso, a bênção. Estava prestes a morrer e precisava deixar a herança para um dos seus filhos. Então ele chama um dos seus filhos, chama Esaú, e diz assim: meu filho, eu vou te dar a minha herança, vou te dar a minha bênção. Tinha decidido em dar a bênção para ele, para Esaú, um dos seus filhos. Mas antes que eu te conceda a bênção, eu preciso que você vá até o campo, mate um animal, prepare ele e traga para que eu coma. Depois, então, eu te darei a bênção. Nisso, a mãe Rebeca ouve todo esse ocorrido. E no seu coração de mãe, ela diz assim: essa bênção não pode ser dada a este meu filho, a Esaú. Então, aquele impacto assim, né? Poxa, como assim uma mãe pensar algo desses? Mas sim, Rebeca, no seu coração, disse: a bênção não pode cair sobre Esaú. A bênção é algo sagrado, isso não pode ser dado ao meu filho Esaú. Então ela
começa a arquitetar ali uma engenharia para que a bênção recaia sobre o outro filho. Recaia sobre Jacó. Então ela chama Jacó e fala: meu filho, olha, o seu pai quer dar a bênção para o seu irmão, mas essa bênção não pode ser dada a ele. Então nós vamos fazer o seguinte: você vai lá, prepare, vá ao campo, prepare lá, mate um animal, traga, eu vou preparar, você vai levar para o seu pai vai comer e vai dar a bênção para você. Você que vai ser o portador desta bênção. Então veja, uma engenharia, né? Que a mãe Rebeca criou ali. E Jacó acolhe aquilo ali, então ele ouve da mãe e obedece. Ele faz apenas um questionamento, porque ele diz assim: mãe, mas olha só, o meu pai pediu para que o meu irmão fizesse isso. E a senhora está mandando que eu faça. Não pode dar errado quando eu chegar perto do meu pai lá, ele vai perceber que eu não sou o meu irmão Esaú, ele vai perceber que eu sou o Jacó. E a pergunta que ele faz, né, lá em Gênesis 27, é porque Esaú era um jovem de muitos pelos, ele era muito peludo, diferente de Jacó. Então ele estava preocupado se, no momento em que ele se aproximasse do pai Isaac, o pai percebesse que era o outro filho, né? A mãe disse assim: não se preocupe, vai lá, faça o que eu estou mandando. Então ele vai, quando ele volta, ela já tinha preparado um casaco de pele que ela tinha pegado para Jacó vestir, para que quando ele chegasse perto do pai Isaac, o pai não desconfiasse. Repito, o pai já muito doente, muito debilitado, uma visão muito prejudicada já. Mas acontece então que Jacó está lá diante dele, lhe dá o de comer, o pai come e dá a bênção para Jacó. Jacó então se retira. Diz a Sagrada Escritura que naquele momento então chega Esaú, o primeiro filho que tinha ido ao campo preparar o animal. Então ele chega e diz ao pai Isaac: pai, está aqui o animal que o senhor me pediu, eu trouxe, pode comer. O pai disse assim: ora, como assim? Mas eu já comi, acabei de comer. Não, pai, mas eu cheguei agora que eu estou aqui e tal. O pai disse: não, mas eu já comi, já até dei a herança. Ah, já sei. Então quem estava aqui era o seu irmão. E eu dei a bênção para ele. Está feito. Gênesis 27. Nesse exato momento, está lá, escrito nesses termos, né? Naquela hora, Esaú decidiu matar o seu irmão Jacó. Entende? Quando nós lemos isso, nós entendemos: a Rebeca já sabia o filho que ela tem. Rebeca sabia muito bem o instinto assassino e perverso que tinha dentro de Esaú. Então ela toma uma decisão difícil, mas ela faz o que é preciso. Bênção, algo sagrado, uma herança. Não pode recair sobre ele. Que este sacrilégio não aconteça. Então ela planeja tudo aquilo para valorizar algo que é sagrado. Esaú não valorizava nada que era sagrado. Prova disso é que em Gênesis 26, está lá também, Esaú, que era o primogênito, algo também sagrado, algo divino, ele troca a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele diz ao seu irmão: estou com fome, me dá aí essa comida e eu te dou o meu direito de primogenitura. Alguém que está trocando algo que é sagrado por algo que é momentâneo, por algo que vai satisfazer a minha carne. Então, veja bem, Rebeca, na verdade, não está preferindo um filho do que o outro. É porque ela conhece muito bem os filhos que ela tem. Entende? Então, Gênesis 27 pode nos trazer uma imagem de uma mãe perversa, mas no final nós vamos percebendo que não tem nada disso. Trata-se de uma mãe que conhece os filhos que tem. E ela tem filhos diferentes. E é isso que São Luís vai trazer. Ele vai trazer essas diferenças de Esaú para Jacó, tá? Gênesis 27 termina assim: Jacó, então, Esaú queria matar Jacó, né? Por aquilo que aconteceu. Então, Rebeca disse assim: Jacó, faz o seguinte, vai embora. Se esconde lá nas terras do seu tio. Fique lá por um tempo, até que esse ódio do seu irmão passe.
Eu não posso perder você. Então ele vai. Ele obedece mais uma vez, tá? E termina assim, Jacó ainda tendo que fugir porque o seu irmão Esaú queria o matar. E por que Esaú queria matá-lo? Nós vamos perceber que Esaú, no momento em que acontece algo que ele esperava muito uma coisa, de repente aconteceu algo contrário. Naquele exato momento, ele mostra a sua verdadeira identidade. Ele coloca as suas garrinhas de fora, né? Não muito diferente de nós. Acontece algo que nós não esperávamos ou algo que nós não queríamos, nós realmente nos mostramos quem nós somos. É naquele momento onde Deus vê, poxa vida, não era essa a reação que eu esperava. E isso, assim, em momentos variados do nosso dia, nós experimentamos isso. Então, sei lá, eu queria muito chegar em um lugar em tal horário. De repente, aconteceu ali imprevistos. Não consegui chegar no horário. Acabou o meu dia. O dia, para mim, já perdeu todo o sentido, toda a razão de viver, porque eu cheguei atrasado. Entende? Para citar uma coisa que é cotidiana, que é simples, mas porque aconteceu diferente do que eu queria. Então, muitas vezes o meu querer vai estar, muitas vezes o meu querer Deus vai estar condicionado com as minhas vontades. Para Esaú estava tudo muito bem, até acontecer algo que ele não esperava, tá? Então é interessante essas comparações, analogias que São Luís vai nos trazer. Parágrafo 185, ele diz assim: antes de explicar essa história tão cheia de beleza, é preciso notar que, segundo todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó representa Jesus Cristo e os predestinados, enquanto Esaú figura os réprobos, aqueles que já foram condenados, né? Réprobos quer dizer isso. Acho que até alguém fez uma pergunta dessa na outra aula. Então, esses são representados pela figura de Esaú. Basta examinar o procedimento do um e do outro para verificá-lo. Então, olhando para a figura de Esaú e olhando para a figura de Jacó, nós podemos também pensar quem nós somos. Ficou aqui claro, né, que Rebeca prefigura o papel da mãe, a Virgem Maria. E nós, quem nós somos? Nós somos Jacó, nós somos Esaú, tá? Então vamos ver quem é Esaú, algumas características. Primeiro, Esaú, o primogênito, era forte e robusto de corpo, destro e hábil no manejo do arco e na arte da caça. Por isso o pai mandou ele ao campo, né? Porque ele manuseava muito bem essas coisas. Segundo, quase não parava em casa e, confiando apenas na sua força e engenho, trabalhava sempre fora. Terceiro, não se esforçava muito por agradar a Rebeca, sua mãe, e não fazia nada por ela. Quarto, era tão guloso e apreciava tanto a comida que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Quinto, como Caim era muito invejoso de seu irmão Jacó, que encarnicidamente o perseguia. Então, essas são algumas características de Esaú. Alguém pode dizer assim: Deus me livre, ser como Esaú. Que Deus me livre disso. Amém, que Deus nos livre disso mesmo, tá? Mas será que muitas das vezes nós não estamos agindo assim também? Porque veja bem, para citar uma característica aqui, quase não parava em casa e, confiando apenas na sua força e engenho, trabalhava sempre fora. Nós, por muitas vezes, e mais uma vez aqui podemos citar o nosso orgulho, por muitas vezes nós queremos fazer as coisas sempre do nosso jeito, né? Solucionar os problemas do nosso jeito, seguir o caminho que nós optamos e dizemos ser o melhor caminho. Então é sempre do meu jeito, com as minhas convicções, sem pensar na vontade de Deus, no desejo de Deus, nas orientações de Deus, no que a igreja me orienta. Agir assim é agir como Esaú.
é confiar apenas na sua própria força. Aqui estamos falando de uma força física, no caso de Esaú, sim. Muitas das vezes, essa nossa própria força não vai ser física, mas vai ser uma força de ego, né? Uma força de convicções erradas, mas julgamos ser certas. E por sermos assim, confiando nas nossas próprias forças, nós não vamos ficar tanto tempo em casa. Esaú era assim. Como ele era muito forte, era um jovem muito forte, muito robusto, manuseava muito bem a arte de pescar, de caçar. Então, como ele era autossuficiente, então ele não precisava ficar muito tempo em casa. Ele não passava muito tempo com a mãe Rebeca. Ele passava o tempo fora. É a característica que São Luís está nos dizendo. Ele passava pouco tempo em casa, diferente de Jacó. Quando ele vai dizer as características de Jacó, quem era Jacó? Um jovem fraco, franzininho, magrelo, sem qualidade, sem muitas qualidades, quase não tinha força alguma. E sabendo que não tinha muita força, ele não ousava fazer muita coisa sem a ajuda da mãe Rebeca, porque ele sabia que não daria muito certo, tá? Trazendo isso para dentro da devoção mariana, talvez nos falte isso, né? Parar um pouco de ser autossuficiente, parar um pouco de se achar forte o bastante e reconhecer, eu sou fraco. Diante daquele pecado que eu estou batendo de frente, reconhecer, eu não posso mais bater de frente. Só estou perdendo. Isso é mais forte do que eu, sim. E eu vou me acovardar diante deste pecado, sim, e não vou bater de frente. Não vou, eu não consigo. Nos falta isso, muitas vezes, né? E por me acovardar no sentido de eu não vou sozinho, eu não vou com as minhas próprias forças. Eu vou grudar na saia da mãe, não mais Rebeca agora, mas da mãe Virgem Maria, e não vou ousar dar um passo sequer sem a ajuda dela. Então, todas essas comparações de quem é Esaú, de quem é Jacó, é para nos fazer meditar e pensar quem somos nós. Talvez pode soar estranho, sim, a figura de Esaú, mas, poxa vida, será que nós não somos assim também? Ou pelo menos estamos sendo assim? Veja, era tão guloso e apreciava tanto a comida que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ah, eu não me acho uma pessoa gulosa, eu consigo controlar bem ali, eu como de uma forma moderada, equilibrada, tudo bem. Mas aqui nós podemos pensar o seguinte, o que que ele fez? Ele trocou algo, e eu acabei de mencionar, né? Ele trocou algo que é sagrado para satisfazer a sua vontade carnal. E isso nós fazemos constantemente, certo? Trocamos a nossa comunhão na Santa Missa por um pecado, desejo carnal, uma vontade passageira, que quando cometido me rouba algo que é sagrado. Uma comunhão plena com Deus, uma amizade que é rompida. Olha só o que nós perdemos, simplesmente porque demos ouvido a uma necessidade da carne. Tá? Então é olhar com um olhar mais a fundo, mais profundo do que São Luís está querendo, é o que São Luís está querendo nos passar. Então olha só, no parágrafo 191, olha quem era Jacó. O mais novo era de compleição fraca, manso, pacífico e estava habitualmente em casa. Esaú quase não ficava em casa. Jacó estava habitualmente em casa, para merecer a estima de sua mãe Rebeca, a quem amava ternamente. Se acaso saía, não era por sua própria vontade, nem pela confiança que tinha nas suas habilidades, mas para obedecer a sua mãe. Lá em Gênesis 27, nós ouvimos duas vezes. Nós ouvimos assim, Rebeca que chama Jacó e fala, vai para o campo, mate lá um animal e traz para seu pai. Ele vai. Depois ela fala, agora você foge lá para a casa do seu tio. Ele vai. Por que que ele foi? Porque ela mandou. Porque por ele só ele não tinha ido. Ele não tinha ido para o campo, porque ele não tinha qualidade nenhuma para isso. Ele foi para obedecer. Ele não precisava ter ido para a casa do tio para fugir, afinal de contas, quem era o maior culpado de tudo ali era o irmão que queria matar.
Então ele era a vítima da história, né? Mas ele não questiona, ele apenas obedece e vai. Muito interessante essas figuras de Jacó e Esaú, tá bom? E para terminar, olha só. Parágrafo 192. Amava e honrava sua mãe, pelo que ficava em casa junto dela. A sua maior alegria era vê-la. Evitava tudo o que lhe pudesse desagradar e fazia tudo o que julgava que lhe dava gosto. Tudo isso aumentava o amor que Rebeca lhe consagrava. Para vocês que são mães, vocês não conseguiriam, né, separar, melhor, não separar, mas colocar em uma balança qual filho vocês amam mais. Não dá para fazer isso. Não se mede amor assim. É impossível pensar assim. Nos parece que Rebeca ama mais Jacó, né, do que a Esaú. Mas o problema aqui não é esse. O problema aqui, e talvez vocês mães passam pelo mesmo problemas, entre aspas, com os vossos filhos, é que sempre tem, ou geralmente, um filho que recebe melhor o amor que você dá a ele, né? Você está disposta a amar todos. Todos. Sem exceção alguma. És mãe. E são os teus filhos. Não cabe o amor em vosso peito pelos filhos que tem. Mas também é inegável que um filho é mais jeitoso para receber esse amor que você está disposta a dar. O outro talvez não, ou talvez não ainda. Mas o amor que você tem é o mesmo. Certo? Então, não, Rebeca não está preferindo um do que o outro. Ela só tem mais facilidade para amar Jacó. Porque Jacó retribui. Lembra aquilo que nós dizíamos agora há pouco? Quando mais eu me dou à Virgem Maria, mais ela se dá a mim. Como a mãe Rebeca vai conseguir demonstrar e expressar todo aquele amor que ela tem para Jacó com Esaú, se Esaú nem para em casa? Como a Virgem Maria vai conseguir amar aquelas pessoas que estão fora da igreja, ou até mesmo que estão dentro da igreja, mas com o coração tão endurecido? Como é que a Virgem Maria vai conseguir fazer algo ali? É diferente de uma alma que já se abriu para a Virgem Maria. É claro que ali ela tem maior domínio, autoridade. Claro que sim. Porque é aquilo que eu estou dando de abertura para ela. Vale dizer, então, que alguém que está fora da igreja hoje, se em um determinado momento ela aceitar a Virgem Maria está ansiosa para expressar o amor que ela tem. O mesmo amor que ela tem a você, que está aqui participando de formações, que quer se consagrar. É o mesmo amor. Importa para a Virgem Maria o que nós damos de volta, né? A abertura que ela encontra nesse coração. É o que importa. Tá? Então, que nós pensemos nisso. Qual a abertura eu estou dando à Virgem Maria? Porque eu posso estar querendo uma consagração total à Virgem Maria, mas com o coração ainda muito duro. Muito distante. Ainda muito fora de casa. Acho que eu já fiz essa menção aqui, né? Casa significa também intimidade, né? A palavra casa remete à intimidade. Logo, se Esaú não está em casa, ele não tem intimidade com a Virgem Maria. Não tem. É filho, mas não tem intimidade. Talvez nós estejamos assim com a Virgem Maria. Somos filhos, mas não estamos em casa. Casa, que sentido? Não temos intimidade. Participando de formação, lendo o tratado, fazendo os exercícios e ainda sem intimidade. Que Deus nos livre desse grande mal. Tá bom? Então... Alguém quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Sei que alguém queria mencionar alguma coisa. Então, para dizer isso, né? Nós precisamos sempre pensar, como está a minha entrega?
Como está a minha entrega? Isso é devoção. Devoção não é o que eu estou fazendo, é como eu estou fazendo, tá? É mais do que fazer, é ser algo, tá bom? André, Sim, pode falar. não, assim, quando você falou de filho, que eu passo isso com os meus, né? A minha filha, desde pequena, ela tem 26, hoje o rapaz 27. Ela fala que eu amo o irmão dela, que não gosto dela. Mas, assim, eu penso que sempre, o filho tem um que a gente, que ele precisa mais da gente. Esse filho meu é autista. Só que ele é Asperger 1, é grau 1, ele formou, mas ela ciúme demais. Ela sempre fala, ela se casou agora, ela fala assim, você não gosta de mim. Você, não, senhora, né? Já veio falar você, eu falei, não é você não, viu, moça? Você casou, mas eu sou senhora, sua mãe. Aí ela falou assim, mas a senhora não gosta de mim. Eu falei, não, mas é porque o Alexandre precisa da mamãe. Aí ela falou, não, ele sempre é o preferido. Aí você lembra, né, disso. Uhum. O amor é o mesmo, né? É o Assim, mesmo, é o mesmo. mas ela sempre fala que eu prefiro ele. Em casa também eu ouvia muito isso, né? Os meus irmãos falavam para minha mãe, o André é sempre o preferido, ama mais ele, coisa de irmão, né? Mas, Verdade. e é algo que vocês mães podem testemunhar melhor do que ninguém, né? Não dá, isso é impossível de O amor é igual, é ser muito feito. grande. Eu Com falo, a gente certeza. tem um filho só depois que tem filho para saber o que é, né? Sim, só depois, verdade. Eu falo isso para ela, que ela não é mãe. Eu falei, a hora que você for mãe, você vai ver. Ela vai entender, né? Vai sim. É só isso mesmo. Obrigada, viu? Imagina. Antes de nós rezarmos, para encerrar, algumas pessoas me perguntaram durante a semana sobre a cadeia, né? Vou depois reforçar lá de novo sobre a cadeia, mas aproveito aqui também para dizer, caso alguém também tenha essa mesma dúvida. Não existe uma cadeia, um modelo de cadeia. O que é a cadeia? Aquele sacramental que São Luís vai pedir para que nós usemos, né? Se usa no braço ou se use no tornozelo. Então, ele vai chamar de cadeiazinhas de ferro. Nós vamos falar disso na próxima formação. Mas só para esclarecer, não existe um modelo padrão, tá? Não existe. Nós vamos escolher alguma ali que eu me sinta bem com aquela, né? Que eu consiga, que vai ser o meu sacramental e tá tudo certo. Não existe uma, porque eu vi que tal pessoa tem uma muito grossa, mas eu não queria uma diferente, em um modelo diferente e tal. Então, para dizer, não existe uma padrão, tá? Nós vamos falar disso na próxima formação também, né? Aquelas que têm alergia de algum tipo de material, vai procurar um material que não é tão contagioso, tão alérgico assim, né? Então, um aço cirúrgico, alguma coisa nesse sentido assim, tá? Mas pode ficar tranquilo em relação a esse sacramental, é bem tranquilo, tá bom? Nós ainda não estamos falando tanto dessas coisas práticas, porque nós estamos seguindo o pensamento de São Luís. Então, São Luís só vai falar disso no capítulo 8º. Claro, tem algumas coisas que nós já vamos começar a antecipar por conta de providenciar o material, né? Mas São Luís só vai falar disso no capítulo 8º, porque são coisas práticas e facilmente essas coisas práticas podem nos fazer esquecer de tudo aquilo que ele já mencionou lá atrás. Então, vamos aproveitar bem todas essas inspirações que São Luís está nos trazendo, todas essas formações que ele está nos dando pela leitura, a experiência com as orações, dos exercícios espirituais, viver bem esse momento para depois pensar naquilo que é o prático, né? A coisa prática. Tá bom? Mais uma vez, reforço sobre as mensagens lá no WhatsApp, podem ficar à vontade, não existe pergunta inconveniente, tá? Vamos tentar ajudar, tentar esclarecer, e o que a gente não puder esclarecer ali na hora, a gente procura uma segunda orientação, tá bom? E mais uma vez eu insisto, levem bastante a sério, tá? Levem a sério mesmo aquilo que vocês estão se propondo a fazer. Estamos chegando em uma reta crucial, aonde o inimigo de Deus vai tentar nos fazer desistir, o inimigo vai tentar nos fazer pensar que somos incapazes, que não somos dignos, e dignos nós não somos mesmos,
mas a questão aqui não se trata de dignidade, né? Então, reze mesmo, aproveite essas orações dos exercícios espirituais, coloque tudo isso aos pés de Nossa Senhora, para que seja de fato uma consagração bem vivida. Aquilo que eu disse, né? Essa consagração ela não vai ser compreendida por todas as pessoas. Não é a minha ideia, não era já a ideia de São Luís, então isso não é esperado. Mas para aqueles que levarem a sério, que seja realmente a sério, tá bom? Honraremos muito a nosso Senhor Jesus Cristo vivendo assim. Tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Senão, nós vamos rezar para poder encerrar. Agradeço a perseverança de vocês pela aula de hoje também, tá? Que Deus lhes recompense. Vamos rezar, então? Vamos apresentar também nessa oração as pessoas que não conseguiram acompanhar a formação de hoje. Muitas pessoas mandaram mensagem durante o dia com problemas mesmo, de imprevistos, né? Alguns com problemas de saúde. Então, vamos rezar por essas pessoas para que elas também estejam aqui aos pés de Nossa Senhora. Ah, Michelle está com um companheiro aí, né, Michelle? Vamos rezar, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e Nossa Senhora, uma santa noite, tá bom? A gente vai se falando. Boa noite, com Deus. Amém. Boa noite. Amém. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Boa noite, tio. Boa noite, Júlia. Boa noite, Fran. Juízo. Tchau. Juízo! Com Deus. Juízo, Franciele. Sem juízo.